Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler então. Evangelho de João, capítulo 18, dois versos, o 10 e o 11. Diz assim a Sagrada Escritura. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Eu vou ler de novo, irmãos, para a gente já ir pensando, né? Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui hoje à noite para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, tendo cantado, tendo orado já, ouvido já a leitura das Escrituras. Nós pedimos que agora fales conosco, Senhor, por esses versículos, por essa exposição. Perdoe qualquer pecado na nossa alma, desde nossos pensamentos, palavras e ações. E nos dê agora a graça, Senhor, de entender esses versículos, de aprender mais um pouco, Senhor, da sua santa vontade, de sua glória, e aprendermos a viver de acordo, Senhor, pelo Espírito Santo, para a sua glória na nossa vida, nosso bem, para a nossa edificação em Jesus. Nós oramos assim, Pai, e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada eu comecei a estudar com vocês essa última parte do Evangelho de João, que começa no capítulo 18 e vai até o último capítulo 21. Aqui nós vamos estudar os eventos das últimas horas de Cristo nesse mundo, antes de ele morrer na cruz, e também do que vem em seguida, a sua ressurreição e a sua aparição aos discípulos, né? Depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Eu disse para vocês que isso aqui é uma história que é o ápice, assim, vamos dizer assim, o ponto mais elevado da vida de Jesus, porque Jesus veio para isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que ele tirasse o pecado, ele tinha que ser morto, ele tinha que ser sacrificado na cruz. Então, vamos colocar assim, se essas coisas não acontecessem, por exemplo, se Jesus voltasse ao Pai, depois de ter passado todo esse tempo aqui na presença dos discípulos, com os discípulos, e não morresse na cruz, não ressuscitasse, nada adiantaria. Porque, de fato, a vida dele tinha que ser oferecida na cruz para que nós pudéssemos viver. Ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ser resgatados, ser salvos, ser purificados pelo seu sangue. Então, é isso que nós vamos estudar agora. É uma história de amor. É uma história de amor, porque a palavra de Deus, ela diz aqui, no capítulo 13, nós já estamos há um bom tempo, né? Acho que mais de ano, nós estudamos aqui o capítulo 13, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então é uma história de amor, é uma história que o Senhor Jesus Cristo se entrega pelos seus discípulos, pelos seus amados e por todos nós, o crente de todos os tempos, por amor. Então tudo isso aqui que nós vamos estudar são eventos maravilhosos que nós devemos meditar muito, pensar, compreender e aplicar nas nossas vidas. E eu peço para vocês orarem, irmãos, peço para vocês orarem, porque é algo tão glorioso. Nós já estudamos a oração sacerdotal, né, que é algo maravilhoso, mas agora nós vamos estudar a obra de Jesus, o que ele fez por nós realmente para nos salvar na cruz. Então são eventos tão gloriosos que só o Espírito Santo para nos iluminar, ensinar. Então vamos pedir que o Espírito Santo faça isso por nós, pela sua bondade. Mas nós estudamos semana passada até o versículo 9. E aqui nós temos
o início, então, dessa última parte, em que o Senhor Jesus Cristo sai daquele local onde ele orou a oração sacerdotal com os discípulos, fez o último discurso e atravessa o ribeiro de Cedron e vai para o jardim, onde ali, João não relata, mas ele faz uma oração pedindo que o Pai passe dele esse cálice se fosse possível, mas que fosse feita a vontade do Pai. E o que João relata aqui, a partir do versículo 1, já é depois, né? Na verdade, ele omite essa parte, ele já começa a falar antes desse evento da oração de Jesus para que passasse o cálice, ele não fala dela, mas aí, no versículo 3 em diante, ele começa a contar já o que vem depois, que é a prisão de Jesus, que é a vinda dos soldados. E nós vimos aqui algumas coisas na semana passada. Nós vimos, na verdade, 4 coisas. Primeiro, que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou. Ele vai para aquele jardim que Judas conhecia. Ele se apresenta para os soldados que vieram prendê-lo, dirigidos por Judas. Ele diz, sou eu. Primeira coisa, ele se entrega. Segunda coisa que nós vimos aqui semana passada é que ele controla todos os eventos. Ele, com aquela palavra, ele derruba os soldados, ele controla tudo que está ocorrendo ali, ele tem o domínio total, a soberania de Jesus. É uma segunda coisa que nós observamos aqui nesse texto. A terceira coisa é que ele protege os seus, ele guarda os seus, e o texto encerra exatamente com isso aqui, quando diz assim, no versículo 8, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais aí estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele protege os seus discípulos fisicamente, livra-os da prisão, como eu expliquei semana passada, porque aquilo os beneficiaria espiritualmente. Então, ele opera ali, age, então, se entregando por eles, dirigindo todas as coisas, soberanamente, e protegendo os discípulos, para que eles não passassem aquele sofrimento de serem presos, ainda não estavam preparados para isso, né? Mas tem uma quarta coisa que eu destaquei aqui para vocês semana passada, que foi a dureza de Judas. É impressionante que Judas, de discípulo de Jesus, ainda que no coração ele nunca foi discípulo, né? Mas ele estava do lado de Jesus tanto tempo, mas dessa posição que ele estava com Jesus, ele passa para o lado dos soldados, ele dirige os soldados, ele é um traidor. Isso mostra que é possível alguém estar tão perto de Jesus. Até coloquei alguns posters lá nessa semana no grupo, imagens com textozinho que sempre estou fazendo, e eu destaquei isso. É possível alguém estar tão perto da ministração da palavra, está até andando com o povo de Deus, mas com o coração está longe. E Judas era esse caso. Isso é um alerta para nós, né? Hoje nós lemos aqui no Atos capítulo 9, 8, o irmão Caleb leu para nós, de Simão o mágico, que ouviu a pregação, supostamente creu, mas estava com interesse ali só no dinheiro e quis até comprar o dom que Deus tinha dado através dos apóstolos. Então, é realmente um alerta para nós. Mas hoje, meus irmãos, eu quero estudar com vocês esses 2 versículos, porque é a continuação da história. Aqui Jesus ainda não foi preso, Jesus está sendo preso, né? Está se entregando. E acontece, antes da prisão realmente de Jesus, acontece esta ocorrência aqui, né? Temos aqui esta ocorrência, melhor dizendo, da reação de Pedro. Pedro reage. Pedro, ele não fica ali olhando e deixando as coisas acontecerem. Ele resolve fazer alguma coisa. Ele resolve salvar Jesus, ele resolve livrar Jesus da prisão, né? E ele estava com uma espada, e ele então desembainha a espada e ataca um dos oficiais ali, que o texto deixa bem claro, se omite nos outros evangelhos quem sacou a espada, quem foi ferido, mas aqui João, ele relata, porque já tinha passado muito tempo depois, não havia problema de relatar, e o texto diz então que foi Pedro que sacou a espada, cortou a orelha direita de Malco, que era o servo do sumo sacerdote daquela ocasião, né? Então era um homem ali diretamente ligado ao servo do sumo sacerdote, que era a maior liderança religiosa
dos judeus. Então, todos esses homens eram inimigos e então Pedro resolve ajudar o Senhor Jesus Cristo, atacando Malco, porém nós temos uma contenção de Jesus, vamos colocar assim. Eu queria colocar as coisas dessas duas maneiras. Nós temos uma reação de Pedro, reação porque ele estava reagindo aos inimigos que vieram prender, claramente vieram prender Jesus, não tinha dúvida disso, né? Uma quantidade enorme de soldados, nós estudamos semana passada, corte romana, soldados romanos, policiais do templo. Então tinha dois grupos ali de pessoas que vieram realmente prender o Senhor Jesus Cristo, e Pedro reage, mas Jesus contém Pedro. Então nós temos aqui duas coisas, a reação de Pedro e a contenção de Jesus, né? Então Pedro reage e Jesus o contém. Jesus não permite que ele prossiga naquela reação dele que ele tinha iniciado ali. E na verdade nós vamos ver que nem Pedro nem os outros discípulos, porque os outros discípulos também queriam reagir, nós vamos ver daqui a pouco. E tudo está ligado ao cálice que Jesus tinha que beber. Se nós lermos aqui o versículo 10 e 11, diz assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Aí Jesus faz uma pergunta retórica, né, que nós dizemos que já traz a resposta evidente. A pergunta de Jesus é: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus está dizendo: não vou eu beber este cálice? Então, claro que eu vou beber este cálice. Essa é a resposta. Eu vim para beber este cálice. E o cálice aqui é a cruz. Jesus Cristo ele veio para morrer na cruz. Então, o que Pedro aqui está tentando fazer é evitar que Jesus morra, é proteger Jesus, é guardar Jesus. E Jesus o contém Pedro, impede Pedro de continuar naquela reação, dizendo assim: por acaso eu não vou morrer? Por acaso eu não vou até o fim? Por acaso eu não vou morrer na cruz pelos pecados de vocês e beber esse cálice, né? Esse copo cheio daquele cálice, cheio daquele, vamos dizer assim, daquela substância amarga que é a morte, eu não vou beber dela completamente, por acaso? Jesus diz: não, eu vou beber. Eu vim aqui para isso, eu vim para sofrer, eu vim para morrer. Então, o que Pedro faz é, através de uma reação, tentar livrar Jesus da morte. E o que Jesus faz é impedir Pedro de continuar naquela reação. Contém Pedro, uma contenção de Cristo ali, contém Pedro porque ele realmente tinha que morrer. Só que aqui, meus irmãos, tudo está envolvido em tanto a reação de Pedro como a contenção de Cristo, desta reação, né? Ou seja, Cristo contendo a reação, diz respeito à questão do cálice, mas mostram ações completamente diferentes, completamente opostas em relação exatamente ao sofrimento que Jesus tinha que passar. Quanto a Pedro, nós observamos o quê? Nós observamos uma reação de extremo zelo, de extremo cuidado com o Senhor Jesus Cristo. Pedro fez isso realmente por causa de Cristo, mas era um zelo sem sabedoria, era um zelo cego, era um zelo afoito. Isso aqui foi realmente uma atitude completamente afoita, impensada, imprudente, muito zelosa, mas extremamente imprudente. Em Cristo nós observamos o quê? A calma, a serenidade, a tranquilidade, né? A sabedoria, a ação prudente. E a pergunta, então, que o texto nos faz, diretamente, porque isso diz respeito aos nossos dias, ao nosso tempo, como todo o texto das Escrituras, a pergunta que o texto nos faz é o seguinte: nós, como discípulos de Jesus, nós nos parecemos mais com quem aqui, nessas duas situações? Eu queria que vocês pensassem, ao longo dessa exposição de hoje à noite, exatamente sobre isso. Você e eu, nós, né? Nós temos nos parecido mais com Pedro ou mais com Jesus? Né? Nós somos aquelas pessoas que na nossa vida, no nosso zelo, nas nossas atitudes, na nossa determinação de fazer as coisas, nós nos parecemos mais com Pedro ou mais com Jesus. Nós temos que aplicar isso.
Mas tem uma pergunta que tem a ver com essa, que é uma pergunta mais específica e é uma pergunta que está mais ligada ao texto realmente. O que Pedro estava fazendo aqui era defendendo Jesus. Ou seja, defendendo o seu mestre, defendendo o seu rei, aquele que ele amava, aquele que ele servia. Ele estava lutando por Cristo. Veja só que coisa, Pedro estava lutando por Cristo. Pedro pegou uma espada para brigar por Cristo. Mas Cristo não faz isso. Impede Pedro e diz, eu tenho que morrer. Então, a pergunta mais específica, e essa, na verdade, é a que mais se relaciona realmente aos 2 versículos, é, na nossa luta por Cristo, todos nós aqui somos cristãos, todos nós aqui queremos defender o cristianismo se somos cristãos, todos nós aqui queremos defender Cristo se somos cristãos, todos nós aqui, diante de um mundo que odeia Cristo, porque o mundo odeia Cristo, nós percebemos isso. Nós, nas nossas reações, vou colocar da seguinte maneira, como nós reagimos ao ódio do mundo contra Cristo, e contra a igreja, e contra os discípulos? Essa é a pergunta, irmãos, que está aqui nesse texto, mas, assim, vamos dizer assim, é a pergunta exata, é a pergunta do texto. É a grande questão que o texto coloca para nós, é como nós defendemos a Cristo, como nós defendemos o reino de Deus, como nós defendemos o nosso cristianismo. Na nossa defesa contra o ódio do mundo, na nossa reação contra o ódio do mundo, nós nos parecemos mais com Pedro ou com Jesus? Nós temos um zelo, vou colocar assim, né? Petrino, um zelo de Pedro ou um zelo de Cristo? O que você se parece quando você quer anunciar Jesus Cristo para as outras pessoas? Quando você procura defender o reino de Deus, o evangelho, o cristianismo, o que seja, os irmãos vão concordar comigo que isso é uma questão muito importante para esses nossos dias, não é? Em que nós estamos vendo muitas pessoas com muito zelo, é verdade, procurando defender o cristianismo no Brasil, né? Então, pessoas que estão se levantando bandeiras, levantando pautas, levantando coisas que dizem, não, isso aqui é cristianismo, isso o cristianismo defende, e a pergunta que se levanta para nós imediatamente é, como nós fazemos isso? De que forma, de que maneira nós fazemos isso, irmãos? É da forma de Pedro ou é da forma de Cristo? Nós queremos defender Cristo e o cristianismo em Cristo ou em Pedro? Ou poderia colocar mais assim, nós queremos defender o cristianismo em Cristo ou sem Cristo? Nós queremos defender o cristianismo pelo poder, pela graça de Cristo ou pelo poder nosso, humano, pela espada, pela força, pela violência, pela nossa própria capacidade? Essa é a grande questão. E os irmãos acho que vão concordar comigo, bastante contemporâneo, bastante para esses nossos dias confusos, que nós precisamos responder, não é, meus irmãos? E o texto aqui responde. O texto responde. E é isso que eu quero estudar com vocês. Então, o texto ele se divide em 2 partes. 2 partes que eu já estou aqui falando para vocês aqui o tempo todo nessa introdução. É a reação de Pedro e a contenção de Cristo. Então, a maneira como Pedro reage e a maneira como Cristo contém Pedro. Essas são as 2 partes do texto, meus irmãos. Então vamos entrar no texto. Aí eu convido vocês, nós vamos ler não somente esses 2 versículos aqui, mas nós vamos ler alguns outros versículos das Sagradas Escrituras para nós realmente meditarmos, meus irmãos, nessas verdades. Mas aqui está. Então o primeiro versículo diz, versículo 10, né, diz assim, então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. O que aconteceu ali, meus irmãos? O que aconteceu ali? Para nós entendermos melhor, nós temos que ler os outros evangelistas da maneira como eles contam. Então, vamos fazer isso agora? Pegue comigo a sua Bíblia, não desmarque João, né? Mas nós vamos agora ler Mateus, capítulo 26, versículo
51 ao 54. Então, vamos ler e observar como os outros evangelistas eles relatam a mesmo episódio. Então, capítulo 26, versículo 51 ao 54, diz assim a Sagrada Escritura. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Decepou a orelha, né? Tirou a orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então veja como é que Mateus conta, né? Mateus nos dá alguns detalhes. Mateus diz assim, olha, falou que ele cortou a orelha mesmo e tudo, mas disse assim que Jesus reagiu, embainha a tua espada. Jesus fez ali, né? Impediu Pedro de continuar naquela reação. E Jesus deu um motivo aqui. Qual foi o motivo de Jesus? Que João não relata, mas Mateus relata. Todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus está falando aqui, todos que usarem de violência morrerão debaixo da violência. Essa é a mensagem. O que Jesus está dizendo aqui é que o reino de Cristo não é implementado pela violência humana. Não é. E que, na verdade, a violência humana, portanto, jamais produzirá o reino de Cristo, que é o reino da graça, da paz, da reconciliação. A violência gera violência. Isso é mais do que provado na vida aí do Brasil, nas guerras e em tantas coisas. Vejam, irmãos, eu quero explicar isso aqui para vocês, que não é que o Senhor Jesus Cristo esteja dizendo que está absolutamente proibido qualquer tipo de guerra. Não é isso. Existe uma guerra legítima, existe uma reação legítima de um ser humano quando ele é atacado, que nós chamamos de autodefesa, e existe a guerra legítima. Só que essa guerra legítima, ela é tão difícil se alcançar, e que é tão fácil que uma reação violenta provoque mais reação violenta e mais reação violenta, e isso é um processo que a gente não sabe onde pode acabar. E nós sabemos como as coisas acontecem. Está lá, Rússia, Ucrânia, e o presidente da Rússia ameaçando jogar bomba nuclear. E se acontecer isso, não sabemos onde vai parar isso. Então, a violência gera violência. E o Senhor Jesus Cristo disse: ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Os anjos, eu poderia clamar ao Pai, e os anjos viriam aqui me salvar, e os anjos são muito mais poderosos que esse exército. Jesus já tinha derrubado o exército com uma palavra, vocês lembram? Jesus disse: eu sou, eles caíram tudinho. Mas Jesus disse: eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso porque eu estou me entregando. Não são eles que estão me prendendo, eu estou me entregando. E Jesus diz no versículo 54, como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Como? Então tem que ser assim. Eu não vim para na última hora eu ser salvo pelos meus discípulos ou pelos anjos. Eu vim para morrer cumprindo as Escrituras. Tem que ser assim. Vamos ver agora, meus irmãos, Marcos capítulo 14, versículo 47. Marcos capítulo 14, versículo 47. E um dos que ali estavam, Marcos 14, 47. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e varapaus
aprender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Veja, eles saíram com armas, com espada, como se fosse prender um bandido. Jesus diz, eu não sou bandido. Não precisava vocês fazer isso. E aqui tem a ver com o que Pedro fez. Jesus não precisava ser preso por armas, Jesus não é nenhum criminoso, Jesus não é ninguém perigoso. E tem a ver também com o que Pedro fez, que Jesus não está incentivando o uso de arma para se defender naquele momento. Jesus não tem nem interesse nisso. Mas vamos ler outro texto, irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 49. Lucas, capítulo 22, versículo 49. Diz aqui a palavra do Senhor. Lucas 22, 49 e 48. Diz assim o texto. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? Os que estavam com ele, quem é que estava com ele? Os 11. Então não foi só Pedro, entendeu? Não foi só Pedro que quis ter aquela reação. Todos os 11, quando eles viram os soldados chegar, e sabendo tudo o que ia acontecer, eles perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, e aí, Senhor, vamos reagir? Vamos feri-los à espada? Só que um deles não esperou a resposta de Jesus. Ele já sacou a espada. Quem foi esse? Pedro. Então todos queriam sacar a espada, todos queriam ferir, todos queriam lutar. Mas um deles se antecipou antes da resposta de Jesus, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas aí o que Lucas continua nos contando? Ele diz assim, respondendo Jesus e disse, deixa-os, basta. Essa foi a palavra de Jesus. Não, eu não quero reação. E aí Jesus tocou a orelha de Malco e curou, irmãos. Então, além de ele impedir a morte, impedir a reação, impedir aquela reação violenta, que ela prosseguisse, ele curou o ferido. Veja, ele fez completo oposto, vocês estão entendendo? Ele não matou, ele não destruiu aquele homem. Ele poderia ter chamado uma legião de anjos, ele mesmo poderia, Jesus é Deus, ele poderia ter matado aquele homem. Mas Jesus não veio para matar. Jesus não veio para destruir. Jesus não veio para se livrar também. Naquela situação exata, ele veio para se entregar. E ele então cura a orelha de Malco, ele restaura aquele homem. E tem mais um detalhe aqui, meus irmãos, que não somente a ação direta do Senhor Jesus Cristo, mas a providência de Deus impediu de Pedro matar aquele homem. Você não pense não que Pedro queria só cortar a orelha. Pedro não queria só cortar a orelha. Pedro queria atacar mortalmente aquele homem. Pedro errou. De alguma maneira ele não conseguiu a sua intenção. Ele não fez aquilo ali, não foi uma reação apenas para cortar um membro, mas foi um ataque. E ele não conseguiu. A própria providência divina não permitiu que ele conseguisse o seu intento. E o Senhor Jesus Cristo aqui o impede, e o Senhor Jesus Cristo faz o inverso. O Senhor Jesus Cristo cura a Malco, irmãos. Mas eu queria chamar a atenção de vocês agora para um evento que ocorreu um pouquinho antes desse aqui, que está aqui em Lucas 22, mesmo no versículo 35. Volte um pouquinho então os seus olhos para o versículo 35, e ocorre aqui um evento em que o Senhor Jesus Cristo fala dos perigos que estavam por vir. Pouquinho antes da prisão, ele diz assim, disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a,
como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está falando o quê? Ele está falando a mesma coisa que nós estudamos durante vários meses, mais de ano, do capítulo 14 ao capítulo 16 de João. O que é que Jesus disse lá? Virão tempos difíceis, virão tempos de luta, vocês vão ser perseguidos, eu não estarei mais com vocês. E é isso que ele está falando aqui. Enquanto ele estava com os discípulos, ele protegia os discípulos, ele guardava os discípulos, mas agora ele está indo embora, e agora virão os perseguidores, agora ele será preso, agora a coisa vai piorar. Então o Senhor Jesus está falando isso aqui: agora é hora de vocês se prepararem. Ora, ele diz aqui: quando vos mandei sem bolsa, alforje, sandália, faltou alguma coisa com vocês? Responderam: nada. O Senhor Jesus Cristo supriu tudo, não faltou nada, Jesus estava cuidando deles o tempo todo. Mas agora ele diz: aquele que tiver bolsa, tome, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra essas coisas que vão acontecer. Eu serei morto, virão tempos difíceis, se preparem. Será que o Senhor Jesus Cristo estava falando literalmente que era para os discípulos comprarem espada e saírem numa guerra santa, para que então eles pudessem se defender dos perseguidores e daqueles que vinham atacá-los? Será que era isso? Será que é isso que o texto está nos dizendo, meus irmãos? Eu sugiro que não. Eu fico com aqueles que entendem que aqui o Senhor Jesus Cristo ele está falando uma linguagem figurada. Jesus está ilustrando tempos difíceis e dizendo para os discípulos: olha, se preparem. Mas os discípulos não entenderam assim. Os discípulos, eles não tinham compreensão muito do que Jesus dizia. Nós já vimos isso no Evangelho de João, né? Jesus falava uma coisa, eles não entendiam. Eles já estavam, irmãos, numa fase, vamos dizer assim, em que eles não tinham compreensão plena. Depois que Jesus veio, depois que Jesus ressuscitou, depois que ele derramou, melhor dizendo, o seu Espírito, os discípulos entenderam muito do que é o reino de Deus, como é que eles iam lutar por Cristo, como é que eles iam implementar o reino de Cristo, que não seria pela força humana, não seria pela espada, não seria pela capacidade humana, mas seria pelo Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, provavelmente é uma linguagem figurada e até uma ironia de Cristo. E quando eles dizem assim, no versículo 38, e eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas, e eles disseram: basta. Aqui provavelmente Jesus estava usando de uma linguagem irônica. Não, basta, vamos parar com essa conversa. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? A compreensão deles era militarista, a compreensão deles ainda era uma compreensão da força humana, da capacidade humana. Vejam, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui, a Bíblia, quando nós chegarmos a estudar o mandamento, Deus quiser, o mandamento não matarás, nós vamos estudar sobre a questão da autodefesa, que isso é bíblico e assim por diante. Isso é uma coisa. Outra coisa, irmãos, é nós entendermos que nós precisaremos de armas em prol do reino de Deus. Ou que as armas sejam essenciais para a nossa absoluta proteção. Mas principalmente que nós teremos que usar alguma coisa humana, alguma força humana, alguma potência humana para lutar por Cristo e lutar pelo Evangelho, lutar pela graça de Deus. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, quando você vê a reação de Pedro, de João, como eles lutavam e como eles defendiam a causa do Evangelho, não era com a espada, não era com a força humana, não era com vamos dizer assim, a potência humana, era com a palavra, com a pregação, com o poder do Espírito Santo. Aqui eles não entendiam ainda essas coisas, aqui eles tinham uma compreensão deficiente disso. E quando então, e esse todo é o contexto da história, entendem, irmãos?
E mesmo que nós fôssemos entender literalmente aqui, que, como eu disse para vocês, é difícil entendermos isso aqui, que Jesus esteja dizendo para eles se armarem aqui nesse texto, mesmo assim só tinha 2 espadas, né? Só 2 espadazinhas ali para 11 homens, e o que eles iam fazer com 2 espadas diante de um poderoso exército? Não tem sentido que o Senhor Jesus Cristo aqui estivesse dizendo para que eles se armassem. Aqui, claramente, meus irmãos, é uma linguagem figurada. Mas aqui eu estou apresentando para vocês o contexto, tá? E aí, quando nós chegamos, vamos voltar lá para João agora. João, eu apresentei o contexto dos outros evangelhos para os irmãos. Quando nós chegamos para João, capítulo 18, e esses 2 versículos, então, aqui está. Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Eu tenho aqui 3 coisas para falar, irmãos, dessa reação de Pedro. 3 coisas que estão evidentes aqui no texto e no contexto. A primeira coisa que eu tenho para falar é que quando Pedro ele toma essa reação, ele pega a espada, ele quer está zeloso, ele quer defender o Senhor Jesus Cristo contra aqueles inimigos, ele corta a orelha, e como eu disse para vocês, na verdade ele queria matar mesmo, ele queria começar ali uma batalha, uma guerra naquele momento. Ele estava contrariando o próprio Senhor Jesus Cristo, porque as ações anteriores de Cristo, fica claro no texto, eram exatamente contra esse tipo de coisa. Porque olha, irmãos, o que o texto diz aqui no versículo 8, vamos ler. Jesus respondendo, já estou agora no capítulo 18, versículo 8 de João. Ele diz assim: Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez ali naquele momento? Veja a ação de Jesus, completamente diferente da ação de Pedro. Jesus viu aquela situação, viu os soldados, estavam todos armados, ele olhou para os seus discípulos, poucos homens, 11 homens, com quantas espadas lá eles tinham? 2 espadas, diante de um exército poderoso, e Jesus diz assim: já disse que sou eu, levem a mim, deixem eles irem embora. Jesus estava pacificando a situação, vocês estão entendendo? Jesus estava agindo ali para que dentro de um ambiente de, vamos dizer assim, relativo à paz, e ele estava, como eu disse para vocês semana passada, ele estava no controle de tudo, os discípulos saíssem dali ilesos, saíssem dali sem serem presos, sem serem feridos, sem acontecer nada. Então toda a ação do Senhor Jesus Cristo era pelo livramento, pela proteção física dos seus discípulos, e ele agiu ali de forma a pacificar, a tranquilizar a situação, para que eles pudessem ir embora, para que eles pudessem não ser presos, não serem feridos. Pedro não quis saber nada disso. Pedro disse: não, eu vou reagir. Pedro não confiou em Jesus. Pedro não agiu como Cristo. Pedro agiu pela sua suposta valentia, né? Pedro disse assim: eu dispenso a proteção de Cristo, eu dispenso isso que Jesus está fazendo. Eu não vou deixar. Vocês lembram que ele já tinha dito, né? Lá antes, muito tempo, algumas horas antes, ele já tinha dito assim: olha, não, jamais te negarei, jamais te abandonarei, estou pronto a morrer por ti. Ele estava realmente acreditando nisso, e ele tinha então esse zelo, irmãos, preste atenção, esse zelo sem Cristo, esse zelo sem a orientação de Cristo, esse zelo sem confiar na proteção, na direção e na sabedoria de Cristo, um zelo humano, cego, enlouquecido, movido pela raiva, pela ira, tentando resolver as coisas de forma impulsiva. Ele estava sendo afoito, ele estava querendo resolver aquilo da sua maneira, da sua forma, sem confiar em Cristo, sem descansar em Cristo, sem a sabedoria de Cristo, sem a proteção de Cristo. Eu vou resolver isso. É isso que Pedro estava fazendo aqui. A segunda coisa que ele estava fazendo, meus irmãos, e o texto deixa claro,
é que quando ele tenta fazer isso, ele não está se conhecendo. Pedro está achando que ele é o valente, que ele está fazendo certo, que ele tem que defender o Senhor, que ele ama o Senhor e tudo mais. Ele está, pelo menos se nós olharmos os textos anteriores, quando ele mostra muita autossegurança, né? Ele acha que ele é muito valente, que ele vai defender Cristo, que jamais ele vai negar Cristo, que ele está disposto a morrer por Cristo. Aqui também podemos dizer que Pedro está com o mesmo sentimento, ele está cheio de autoconfiança, mas ele não se conhece. Ele não se conhece. Ele pensa que ele pode resistir e defender a Cristo, está disposto a morrer por Cristo e resistir a qualquer coisa. Só que bem pouco tempo depois, né? Aqui, meus irmãos, no versículo 15, leiam comigo aí, por favor, o que acontece? Olha o que o texto diz, versículo 15 do capítulo 18. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O João que está escrevendo, provavelmente é esse que está sendo citado aqui, ele conhecia o sumo sacerdote. Ele era conhecido do sumo sacerdote. Então ele conhecia Malco. Quando ele relata isso aqui, é de uma testemunha ocular que conhecia aquelas pessoas ali. Então, por isso que ele é preciso. Ele diz, olha, ele era oficial do sumo sacerdote. E aqui, então, ele, conhecendo o sumo sacerdote, vamos ler aqui de novo 15, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, perdão, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então, a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Aí acabou a valentia de Pedro diante dessa porteira. Ele disse, não, eu não. Não sou ele. Eu nunca vi este homem, não o conheço, não sou discípulo dele, não tenho nada a ver com ele. E ele vai negar Jesus mais 2 vezes, irmão sabe disso. Irmãos, Pedro tinha uma autoconfiança, um zelo cego, e todo zelo cego, ele é um zelo confiando em si mesmo. O ser humano, ele acha que ele tem poder, só que ele não se conhece. Irmãos, nós não temos capacidade própria para enfrentar as dificuldades da vida. Quando nós estamos cheios de zelo cego, cheios de ira, cheios daquela arrogância, daquele orgulho, e queremos resolver as coisas pela nossa força, nós estamos, sabe, assim, conscientes. Não, eu posso, eu vou resistir. Não sabemos o que estamos fazendo. Não sabemos que mais adiante um pouquinho a nossa força vai se mostrar insuficiente. Nós vamos negar a Cristo diante de uma porteira. Nós vamos negar a Cristo diante do medo da prisão, do medo do que possa acontecer conosco. Se não for a graça de Deus, o nosso zelo não é nada, meus irmãos. Deus, a obra de Deus, se dependesse do nosso zelo, a obra de Deus não seria feita. O nosso zelo é fraqueza, a nossa força é fraqueza, a nossa capacidade não pode implantar o reino de Deus, não pode. E Pedro descobriu isso de maneira muito amarga. Ele foi jogado no chão. Toda vez que nós nos orgulhamos, Deus nos joga no chão para nos humilhar e para mostrar que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas há uma terceira coisa aqui que Pedro fez nesse ato. Então, primeiro nós vimos, né? Ele não confiou na proteção de Cristo, na sabedoria de Cristo. Segundo, ele não conheceu a si mesmo nessa ação. E terceiro, meus irmãos, com esta ação, ele estava tentando impedir a morte de Jesus. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Vamos voltar lá para o versículo 10 e 11. Então, quando o texto diz aqui, então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. E aí a pergunta de Jesus, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aquela ação de Pedro, evidentemente, claramente, ela era uma ação que estava procurando impedir a morte de Jesus.
sofrimento de Jesus, a prisão, a morte de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, era a vontade do Pai que Jesus Cristo morresse. Era a vontade de Cristo morrer e beber aquele cálice de sofrimento que o Pai estava dando para ele. Então, aquela ação de Pedro era uma ação que estava tentando impedir que Jesus tomasse o cálice e que a vontade do Pai fosse feita. Irmãos, observe bem o caso aqui. Pedro, tentando defender Cristo, estava contra Cristo. Pedro, no zelo cego dele, o que estava acontecendo? Ele tentando defender o Senhor Jesus Cristo, ele estava contra Cristo. Tentando defender Cristo, e na mente dele, fazendo a vontade de Deus, ele estava contra o Pai Celestial. É isso que o zelo cego faz. É isso que essa loucura faz. Então, são três coisas aqui que eu queria que vocês saíssem daqui hoje à noite na mente de vocês, tá bom? Toda vez que nós estamos agindo como Pedro, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós não estamos confiando no Senhor Jesus Cristo, nós não estamos confiando na proteção de Cristo, na providência de Deus, nós estamos querendo assumir para nós, para o nosso braço, aquilo que nós não acreditamos que Deus vai fazer, nós não queremos a proteção de Deus, nós achamos que nós podemos nos proteger mais do que Deus pode nos proteger. Segundo lugar, nós estamos desconhecendo nossa própria fraqueza, nós estamos achando que nós somos fortes, quando na verdade nós não somos nada de forte, nós somos fracos. E em terceiro lugar, nós estamos contra Cristo, nós estamos contra Deus, nós estamos... É um cristianismo sem Cristo, é um cristianismo anticristo, contrário ao Senhor, contrário ao Pai, em desobediência, em rebelião, tentando impedir que a vontade de Deus se cumpra. E veja a loucura disso. Jesus tinha que morrer para Pedro ser salvo, para que todos fossem salvos, para que o reino de Deus se implantasse. Jesus tinha que morrer, e Pedro, achando que está defendendo Cristo, está, no final das contas, impedindo Cristo de salvá-lo. Mas qual foi, meus irmãos, a reação, a contenção? Lembra que eu tenho falado para vocês? Jesus conteve Pedro. Como é que Jesus faz? Versículo 11, Jesus diz, em primeiro lugar, o Senhor contém. O Senhor diz a ele assim: põe a tua espada na bainha. A primeira coisa que Jesus faz é dizer esta palavra, que vocês viram, né, que todos os evangelhos concordam, né? Põe a tua espada na bainha. Pedro tirou a espada, tentou matar Malco, não conseguiu, pela providência de Deus, cortou a orelha dele. Aí o Senhor Jesus Cristo contém Pedro com uma ordem direta, firme e tranquila. Não faz isso. Põe a tua espada de volta na bainha. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo: eu não preciso da tua espada. Não preciso. Essa tua ação é uma ação totalmente ineficaz, tola, louca, enlouquecida. Eu não preciso da espada. Eu não quero. Vocês lembram que ele tinha dito: vocês vieram me prender como salteador, né? Vocês vieram com varapaus, com espada, com armas, como se eu fosse um bandido. Eu não sou um bandido. Eu não sou um violento. Eu não sou um assassino. Eu não sou um rebelde. Eu não sou um revolucionário. Eu não sou nada disso. Eu não vim implantar meu reino pela espada. Eu não vim implantar meu reino por um exército humano. Põe a tua espada na bainha, porque isso não é a minha ação, essa não é a minha obra. E mais adiante, meus irmãos, no capítulo 18 mesmo, aqui no versículo 33, acompanhe comigo o que o Senhor Jesus Cristo diz para Pilatos. Está ligado o que Jesus diz para Pilatos com essa ordem de Jesus para que
Pedro guardasse a espada. Veja o que diz no versículo 33, perdão. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Porque essa era a acusação, né, que estavam fazendo contra ele, que Jesus era um revolucionário, era alguém que estava querendo ali ser o rei e assim por diante. E aí respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Aí Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Aí Jesus responde assim. Eu tinha perguntado se Jesus era o rei dos judeus, né? Aí olha a resposta de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se eu tivesse um reino deste mundo, eles pelejariam para que eu fosse solto, para que eu não fosse preso, para que eu não estivesse nessa situação que eu estou agora. Se o meu reino fosse um reino comum, fosse um reino como, por exemplo, fosse um país, uma nação deste mundo, como o Brasil, ou como os Estados Unidos, ou como Inglaterra, ou como Argentina, qualquer país, enfim, se o meu reino fosse um reino deste mundo, aí o que estaria acontecendo? Os meus, veja o que ele diz, os meus oficiais, os meus servos, eles não permitiriam, eles pelejariam por mim, eles iriam lutar para que eu não fosse preso, para que eu não fosse entregue aos judeus. Se eu fosse um revolucionário, se eu quisesse aqui implantar um reino judaico, humano, normal, pela força das armas, haveria guerra, haveria uma batalha, haveria uma luta humana, os homens usariam os instrumentos humanos, os meus servos, os que estavam me apoiando, para me livrar. Mas isso não é o meu caso, porque eu não vim implantar reino deste mundo, porque o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino dos céus, é o reino de Deus. E o reino de Deus não se implanta pela espada, não se implanta pelas armas, não se implanta pelos exércitos, não se implanta pela força política. O meu reino se implanta pelo Espírito Santo no coração dos homens. Tem uma espada que é usada, mas não é a espada literal, mas a espada no sentido figurado. A espada da palavra, a espada que penetra, que muda o coração por obra e graça do Espírito Santo. É assim que o meu reino vai se implantando. Não é físico, não é humano, não é o reinozinho deste mundo, é o reino do Rei verdadeiro, do Rei Jesus. E eu não vim ser rei, Pilatos. Me pergunta se eu vim ser rei. Não. Sim, eu vim ser rei, mas o reino meu não é daqui. O reino é de outro mundo. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino de meu Pai. E, portanto, ligando o texto com o texto, por isso que Jesus diz para Pedro, porque o meu reino não é deste mundo. Porque não é assim que as coisas vão acontecer, porque não é dessa forma que as coisas vão ocorrer, mas é pelo poder da graça, pelo poder do Espírito Santo. O reino de Deus é implantado no coração, não é pela força da lei, não é pela força do parlamento, não é por uma guerra santa, pela espada, pela conquista, mas é pelo poder do meu Espírito no coração dos homens. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, meus irmãos. Em segundo lugar, além de Cristo conter Pedro, como nós vimos aqui, Cristo se entrega. Porque vamos voltar para o versículo 11, quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, como eu disse, Jesus está dizendo, não é assim que as coisas vão acontecer, não preciso dessa espada. Mas em seguida o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta, que nós sabemos a resposta,
A pergunta é: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus está dizendo assim: Pedro, porventura, eu não vou beber este cálice até a última gota, o cálice que o Pai está me dando, que é a vontade do Pai, que o Pai está oferecendo a mim, que é o cálice do sofrimento. Vocês lembram que ele tinha orado no Getsemane? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas aqui ele não está mais orando, ele já orou. É aquele que já se levantou para se entregar. E ele está dizendo: eu vou beber. Ele está determinado a beber até a última gota deste cálice. E ele está dizendo aqui: não, eu não vim não cheguei até aqui para que agora tu, com a tua espada, tentes me impedir, tentes me livrar, porque a minha determinação, a minha autodeterminação é beber todo esse cálice, é ir para a cruz. Eu não vim para ser um revolucionário, eu não vim para lutar por uma guerra com espadas, para implantar um reino humano. Eu vim para morrer na cruz, para implantar o reino que é pela cruz, que é pela minha morte, que é pelo meu sangue, que é para que os homens sejam justificados, meus eleitos e meu povo sejam justificados e recebam o meu Espírito Santo e façam parte então desse reino espiritual. O meu reino vai ser implantado não pela espada, mas pela cruz. O meu reino vai ser implantado não pela espada, mas pela cruz. Não pela força de uma batalha, de uma guerra, mas pela minha morte. Não pela força do homem, mas pelo poder do meu Espírito. Não pela potência humana, mas pela graça de Deus. Então eu vou até a cruz e eu vou morrer por ti, Pedro, e por todos. Meus irmãos amados, o Pedro da ocasião da prisão de Jesus é porque era ainda tolo, infantil, imaturo. Pedro de Atos é outro, é o que tinha compreendido, é o que estava amadurecido, é o que nunca mais, você não vai encontrar Pedro mais usando a espada. Vai encontrar lá em Atos? Pode ler Atos todinho. Pedro não usa espada. Pedro não promove uma guerra santa. Pedro não monta um exército ali de cristãos. Nem Pedro, nem João, nem Paulo, nenhum deles, porque eles entenderam que não era assim. Eles entenderam que a obra é pelo Espírito, é a graça de Deus, meus irmãos. Então, nessa noite, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu quero que vocês pensem muito nisso, irmãos. Eu quero deixar aqui 3 aplicações para que você possa refletir. Vá para sua casa agora pensando nisso, reflita, pense. E a grande questão que eu quero lhes perguntar aqui, que eu fiz na introdução, que eu estou retornando a fazer agora, irmãos, você se parece com Pedro ou com Jesus na sua vida? Por aquilo que você luta, no seu zelo, na sua determinação. E o mais importante aqui, porque se aplica ao texto, você é cristão, nós aqui somos cristãos, nós aqui amamos a Cristo, amamos a igreja, amamos o Evangelho, nós sentimos também na nossa realidade os exércitos inimigos se aproximarem, né? Claro que eu não estou falando aqui literalmente, mas na experiência de cada um de nós sentimos os inimigos odiarem a Cristo, odiarem o cristianismo, e eles se voltam contra o cristianismo. Como é a nossa reação, meus irmãos? Como é a nossa reação? Nós estamos reagindo como Pedro ou como Jesus diante desse ataque inimigo, diante desse ódio do mundo? Lembra que Jesus diz: o mundo vai odiar vocês. Como é que nós vamos reagir, meus irmãos? Eu quero lhe aconselhar, nós vamos estudar aqui esse texto, olhando como é que Jesus foi agindo, né? Vamos aprender com Jesus, irmãos, e vamos aprender também com os erros dos apóstolos. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para vocês aqui 3 conselhos, irmãos. O primeiro é que nós devemos, irmãos, depender de Cristo em todas as coisas. O que o texto aponta para nós é o seguinte: nós temos aqui a força humana se manifestando, o orgulho humano, a
assim, o zelo irracional, o Pedro afoito para resolver, tem que fazer alguma coisa. Não faça isso na sua vida. Não viva por si, não viva pela sua capacidade, não busque em si mesmo forças para você realizar o que quer que seja, meu querido irmão, mas confie no Senhor Jesus. Confie em Cristo. Confie em Cristo, que Ele está cuidando de você. Esse texto está dizendo, eu não perdi nenhum dos que me deste. Ele vai cuidar do seu corpo também, Ele vai cuidar das suas necessidades, Ele vai cuidar de tudo que diz respeito à sua vida física. Ele vai cuidar, Ele diz que Ele alimenta os pássaros, então fique tranquilo, confie nele. Ele não permitirá que nada aconteça com você, a não ser que seja para o seu bem espiritual. Então não seja afoito, não tente resolver as coisas por si, mas confie na proteção de Cristo, descanse em Cristo, espere em Cristo. Meu irmão, não tente achar que você sempre tem razão, que você está absolutamente certo sempre e que você é muito capaz. Quando você se sente muito orgulhoso, quando você se sente muito capaz, independente de Cristo, pode ter certeza, você está enganado quanto a si mesmo. Você não conhece a profundidade da fraqueza que está no seu coração. E isso vai lhe levar a cair. Não tenha dúvida disso. Você vai cair. E Deus vai permitir que você caia, como Pedro caiu, para você sentir que você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa da graça de Deus. Então, não é melhor evitar a queda, meu irmão? Então, não haja como Pedro, não. Não haja como Pedro. Se você é de Cristo, se você é eleito, se você é filho de Deus, se você agir como Pedro, Deus vai te jogar no chão para você aprender. Entende? Mas evite isso. Olhe para Cristo, confie em Cristo, espere em Cristo, meu irmão. E o texto aqui está dizendo também para nós que tudo é pela cruz. Tudo é pela cruz de nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, agir contra Deus, contra Cristo, contra o Pai. Lembra que Jesus diz, não beberei o cálice que o Pai me deu? Não tente fazer nada contra Cristo e contra o Pai, contra a palavra de Deus, contra os planos de Deus, contra aquilo que Ele está dirigindo, contra a vontade dEle, como se você pudesse, na sua rebeldia, como Pedro estava fazendo aqui, ter melhor resultado do que a vontade de Deus, porque é isso que o zelo cego faz, né? Então o zelo cego nos faz não querer a proteção de Cristo, nos faz pensar que nós somos muito fortes quando nós somos fracos e nos faz agir em rebeldia à palavra, ao Pai, a Cristo. Então não faça nada sem Cristo. Você lembra que nós lemos hoje de manhã, né? Tudo que fizer, seja palavra, seja ação, fazer em nome do Senhor. Isso tem a ver com isso, tem a ver que eu faço tudo com fé nele, dependendo dele, confiando nele. E meus irmãos, agora aqui se aplica principalmente ao reino, à defesa do reino, né? Eu disse para vocês desde o início, o texto está apontando principalmente para a defesa do reino e para a defesa do cristianismo. Não faça a defesa da fé com esse zelo. Não tente usar armas humanas, não tente usar espada, não tente usar capacidade humana, porque Deus não precisa de você, Deus não precisa da sua capacidade, Cristo não precisa do seu zelo, Cristo não precisa da sua raiva, Cristo não precisa da sua atitude afoita. Irmãos, Cristo não precisa, o reino de Cristo não precisa da espada, nem literal, nem de arma de fogo, nem de uma guerra santa, nem da nossa briga na internet por causa dos valores cristãos, como se Deus dependesse, né, das nossas brigas e da nossa força e da nossa luta. Não é com esse zelo que nós implantamos o reino de Deus, o reino de Cristo, não é nada disso, meus irmãos. Olhe para Cristo, saiba que o reino é espiritual, saiba que nós temos armas espirituais, não armas carnais, saiba que
Nossa defesa é a cruz, é o Evangelho, a nossa pregação é o Evangelho. E nós temos que fazer com amor, com oração, com confiança em Deus, obedecendo a palavra, pelos recursos de Deus, do seu Espírito, da sua graça. É assim que nós temos que fazer, e nunca pelas armas humanas, e nunca pela capacidade, pela força humana. E um segundo conselho que eu quero lhe dar hoje à noite, irmãos, é que não faça como Pedro, não haja como Pedro, né? Mas seja como Cristo. Olha o que o texto diz. Jesus disse: põe a tua espada na bainha e deixa eu beber o cálice. Eu vou beber este cálice. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo? Irmãos, existe aqui uma serenidade, uma tranquilidade em nosso Senhor. Você não percebe isso em todo esse trecho aqui? Acompanhe, por favor, comigo aqui, meus irmãos. Versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, o qual entrou com seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Então, Jesus foi tranquilamente para aquele jardim. É verdade que ele ali estava angustiado, como ele diz. Ele orou, mas o que ele fez? Ele orou. Ele não se desesperou, mas ele orou e ele clamou ao Pai. Mas em todo o tempo havia uma confiança no Pai Celestial. O homem Jesus confiava em seu Pai e agia com tranquilidade, obedecendo passo a passo os desígnios e a direção do Pai Celestial. E quando os soldados chegaram, o que ele faz? Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e diz: a quem buscais? Ele sabia de tudo, ele estava tranquilo, ele estava ali consciente da vontade do Pai, então ele dependia do Pai e ele disse: aqui estou, me prendam. Se apresentou com tranquilidade. E aí, no versículo 9, versículo 8, ele diz: já vos disse que sou eu. Se a mim buscais, deixem estes. Com serenidade, com tranquilidade, de forma pacífica, tranquila, ele disse: deixem eles ir, me prendam. Vocês não percebem, irmãos? A ação totalmente oposta de Pedro. Pedro está lá. E os outros também, né? Senhor, e aí, Senhor, nós vamos reagir, Senhor? E todos já querendo brigar. E Pedro já saca, porque sempre ele era o mais afoito de todos, e já ataca Malco, mas o Senhor Jesus Cristo está aqui, tranquilo, sereno, confiante. Com quem você se parece? Entendeu o que estou falando? Siga o exemplo de Jesus, que obedeceu o Pai, confiantemente. Confie que Jesus está cuidando das suas necessidades. Confie que não é pelo seu poder, porque você é fraco, mas é pela graça, é pelo poder dele. E não seja rebelde, mas obedeça o Pai, obedeça a palavra. Isso também diz respeito à sua defesa do Evangelho. Não fique aborrecido com os inimigos. Ore por eles. Pregue com amor a eles. Não responda com violência à violência deles. Não responda com palavras duras, a palavra duras deles, contra Cristo, contra o Evangelho. Não faça isso. Isso não é coisa de cristão, irmãos. Defendamos a nossa causa com a fé no Senhor Jesus Cristo, proclamando o Evangelho com amor. Ou como Pedro diz, olha só quem vai dizer isso lá em 1 Pedro. Pedro vai dizer isso. Que vocês respondam com mansidão, apresentem com mansidão a razão da esperança que há em vós. Olha o Pedro diferente, né? Apresentem para os inimigos a razão da esperança com mansidão, não com espada, não com briga, não com guerra, não com violência, não com a... Enfim, são dois lados iguais brigando. Quem se diz cristão, quem se diz não cristão, né? Onde é que está cristianismo isso? Em lugar nenhum. Todos os dois lados não são cristãos, não agem como cristãos, pelo menos. O cristão é aquele
que aprende a responder com mansidão os inimigos. E por último, irmãos, esse é o conselho final e eu diria que é o mais importante de todos. Irmãos amados, nós estamos aqui hoje à noite porque o Senhor Jesus Cristo bebeu aquele cálice até o final. Até o final. Hoje nós participamos da ceia do Senhor, não foi? Hoje nós distribuímos o pão, distribuímos o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Então pense o seguinte: Jesus nos amou e foi até a cruz e pediu Pedro, conteve Pedro, se entregou para os soldados, se entregou para Pilatos. Ele chega a dizer para Pilatos: olha, eu estou aqui por causa de um poder maior do que o teu poder. Ele se entrega, ele foi até a cruz, porque como diz lá no capítulo 13, ele amou os seus e amou-os até o fim. Então, meu querido irmão, toda vez que você se sentir fraco, sentir os seus pecados, sentir as suas fraquezas, sentir que você se parece muito com Pedro, né? Olhe para a cruz, porque o Senhor Jesus Cristo salvou um Pedro que queria matar o mal. O Senhor Jesus Cristo salva pecadores. Não depende de nós. Depende do quê? Da cruz. Olhe para a cruz. Viva pela cruz. Dependa de Cristo. Dependa do que Jesus fez por você. Não do que você possa fazer por Cristo. Tá certo? Porque você não pode fazer nada por Cristo. Mas Cristo fez por você. Cristo é o teu Salvador. Cristo é o teu Redentor. Você deve olhar e depender a cada dia desse amado Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Eu acho que a gente deve orar para que Deus, assim como se Jesus conteve Pedro, que Jesus nos contenha quando nós estivermos parecendo com Pedro. E nos ensine a ser como Ele mesmo, pela sua graça. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai. Muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar a sua santa palavra, Senhor, e aprender com este episódio sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas tolices, e sobre a graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós, da sua graça por meio de seu Filho, no poder do seu Espírito. Ó Pai, abençoa a minha vida e a dos meus amados irmãos, e também dos outros irmãos. Não sabemos o motivo, não estão aqui hoje, mas nós queremos orar por todos, pedindo, Senhor, que o Senhor opere no nosso coração de tal forma que cada vez mais nós possamos nos parecer com o Senhor mesmo aqui nessa história e nos livrar dessa rompância, desse orgulho, desse zelo cego de Pedro. Pela graça do Senhor, nos ensina a depender de Cristo sempre, a depender da cruz e agir com mansidão e agir conforme o nosso Salvador e implementarmos o seu reino, lutarmos pelo reino, não pelas forças carnais, mas pelas forças do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, com amor e mansidão, e não pela guerra e pela espada. E em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor nosso Deus, para que em tudo na vida façamos assim, para a glória do seu nome. Nos enche de paz, de contentamento, de alegria do Espírito Santo, e que as outras pessoas vejam isso em nós, e possam então, Senhor, serem atraídas pelo amor de Jesus, pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, em o nome santo de Jesus. Nós oramos assim, nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Amém.